Estamos iniciando mais um programa da nossa TV Cine Médico. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os nossos internautas, os colegas médicos e demais profissionais da saúde e cidadãos internautas que acompanham o nosso programa. O entrevistado de hoje no nosso programa é o Dr. José Antônio Romano. Nesse programa vamos tratar da qualificação profissional do médico, da residência médica, da pós-graduação, da especialização e da formação do profissional que estamos colocando no mercado. O Dr. José Antônio Romano é médico sanitarista, ginecologista, foi membro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, de 94 a 2003, foi presidente da Associação de Médicos Residentes, também do Estado do Rio de Janeiro, foi membro do Conselho Estadual de Residência Médica, também do Rio, é diretor de formação e residência médica do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, desde 1997, e diretor de formação profissional, residência médica e educação permanente da Federação Nacional dos Médicos. E representa a Federação Nacional dos Médicos, representa a FENAM na Comissão Nacional de Residência Médica. Doutor Romano, é um prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer é nosso, do Rio de Janeiro, poder estar aqui em Brasília, junto ao presidente do Sindicato dos Médicos do Brasil, Gutenberg, que é um lutador incansável dos médicos do país inteiro, né, Gutenberg? Todas as questões trazem aqui para você. Nessa luta. E hoje estamos tomando um pouquinho do seu tempo nessas ações aí que você faz junto à Comissão de Residência Médica, atribulado, cheio de demandas, mas estamos roubando aí uns 20 minutos do seu tempo para discutir todo prazer. Esse assunto que é importante não só para os médicos, para os estudantes de medicina e para os internautas de uma forma geral, tomar conhecimento do que está ocorrendo, quais as demandas, qual o foco que se está dando na formação do médico, esse profissional tão importante e tão necessário na assistência à população desse nosso Brasil. Romano, para que todos os internautas tenham uma melhor compreensão do assunto, como está estruturado o sistema de residência médica no Brasil? A residência médica no Brasil começou a se estruturar depois de uma longa greve dos médicos do Brasil inteiro, os médicos residentes, em 1987, na ditadura. Então, durante o governo Geisel, houve um decreto que criou a Comissão Nacional de Residência Médica e regulou, a partir daquele momento, junto ao Ministério da Educação, a residência médica no Brasil. Então, a partir daquele momento, houve uma regulação da residência. Demorou-se um pouco até 1981, até a gente ter a Lei 6932, que é a única lei que nós temos há mais de 40 anos, né, em relação à residência médica, que normatiza, que diz como que é a residência, como ela se estrutura, a questão da carga horária, quem é o residente, quem é este pós-graduando, quem é aquele que acabou de fazer o curso de medicina e está em treinamento de serviço. Então, esta lei de 6932 da época da ditadura, bem antes da Constituinte de 88, que as regulações trabalhistas são completamente outras hoje, né? Depois de 88, nós temos essa legislação da residência. Então, hoje o que temos, o arcabouço concreto, é a Comissão Nacional de Residência Médica, as comissões estaduais de residência médica, os programas em cada instituição. Então, as pessoas têm uma ideia que quem institui é o governo, não é. A instituição, por exemplo, o Hospital de Base de Brasília, ele que faz ali os seus especialistas se reúnem e levam este programa para credenciamento junto à Comissão Nacional. Então, é um programa de instituição, não é um programa somente de governo, né? O governo entra com a parceria, mas, fundamentalmente, se a gente não tem uma instituição que acolha, que receba este médico para fazer o treinamento de serviço, esse treinamento de serviço não se dará. Não acontecerá. E essa legislação, com essa dinâmica toda, não só nas reivindicações por garantias trabalhistas, direitos e a própria dinâmica do conhecimento médico precisa ser atualizada. Muito, muito. O que a gente tem, infelizmente, é uma paralisia de projetos em relação à residência médica no Congresso Nacional. Eu espero que agora, com a frente parlamentar, que a FENAM está apoiando, a frente parlamentar no Congresso Nacional dos médicos, né, de parlamentares médicos, a gente consiga avançar bastante nessas proposições que existem já no Congresso. A criação da Frente Parlamentar da Medicina foi um evento importantíssimo. Exato. E nós estamos participando, representando a Federação Nacional dos Médicos e também a Federação Brasileira das Academias de Medicina. Já tivemos 2 reuniões, 2 encontros. E eu acredito que essa questão da residência
ela é fundamental ser colocada na agenda dessa frente parlamentar, porque nós precisamos modernizar o treinamento em serviço e a pós-graduação no Brasil. Romano, qual é o panorama atual do Sistema Nacional de Residência Médica no aspecto político? Olha, nós temos enfrentado grandes dificuldades na residência médica no Brasil, porque a crise da saúde, ela impacta diretamente na residência. Muitos médicos, muitos colegas e talvez muitos internautas não tenham conhecimento, mas nós temos mais de 20 mil médicos residentes no Brasil. Nós temos instituições que fazem residência médica do Oiapoque ao Chuí. Então, tem cidadezinhas pequenas que a gente pensaria que nunca teriam um programa de residência e tem, porque o programa é um programa de instituição. Agora, ele é o motor propulsor da universalização do Sistema Único de Saúde. Aonde tem residência, a gente sabe que o hospital é melhor, o serviço é melhor, os programas de saúde dali são melhores. A residência é tão boa, o modelo é tão bom, Gutenberg, que os outros profissionais copiaram o nosso modelo. Hoje existe no Ministério da Educação uma organização de residências em saúde, a residência médica é uma delas, mas houve uma expansão para todos os outros profissionais de saúde do projeto residência. Porque o projeto residência é interessante no ponto seguinte, o colega ele sai médico, né, de um curso de medicina, e antes ele iria diretamente ao mercado, um mercado que ele não conhece, o mercado salvage. Hoje ele entra numa residência médica, é a oportunidade que ele tem de fazer ali o seu aprendizado, crescer profissionalmente e ter o treinamento em serviço, aprender a trabalhar bem, né? E aí todas as profissões de saúde copiaram o nosso modelo, porque realmente é um modelo de sucesso, é um modelo que na América Latina é pungente. A residência médica no Brasil é muito boa no sentido do arcabouço institucional dela. Do aspecto político, a gente enfrenta hoje um grande desafio, que tem muita gente que é contra isso. Perfeito. Vamos tratar disso mais na frente. Quais são os principais problemas existentes hoje em dia na residência médica? Problemas que nós encontramos. Primeiro é a baixa remuneração da maior parte das especialidades, né? O governo anterior de Dilma Rousseff, ele diferenciou os programas. Então você tem os programas de medicina de família, comunidade, que você paga uma bolsa acima de R$10 mil, e os outros programas de especialidade pagando uma bolsa agora, que foi atualizada em R$3.300, e que é insuficiente por um treinamento em serviço que é necessário você ter toda a dedicação a ele, né? A dedicação de 60 horas semanais, não são 10 horas, não são 20 horas, são 60 horas. Um residente que quiser sair bem formado da sua residência, ele tem que estar envolvido com aquilo ali. Então não é muito fácil hoje, uma cidade como Brasília, que a gente sabe que R$3 mil é muito difícil até para ele alugar um apartamento ou para ter qualquer um benefício para ele se transportar, né? É uma qualidade de vida muito difícil, muito tacanha. Mas só que ocorreu um problema nesses anos. O governo, ao querer que aumentasse o programa de saúde da família, ele aumentou as bolsas da residência de saúde da família e criou um outro problema, que o ex-governo já falava em mais especialidades, porque o que aconteceu? O governo anterior esvaziou os programas de especialidade, né? Então, o que a gente precisa hoje é incentivar. Eu não vejo outra solução hoje que é não ter a isonomia da Bolsa dos Médicos Residentes, é uma demanda dos médicos residentes, isonomia com a Bolsa dos mais médicos, para tentar solucionar isso. Nós não podemos perder de vista o crescimento sustentado em termos de preceptores, porque não basta abrir a residência médica, nós temos que ter um corpo de docentes e preceptores preparados para formar esses profissionais. Qualificados e que estejam, né, recebendo direitos também, pecuniários e trabalhistas. Porque senão nós vamos ter pseudos especialistas. Concretamente, a gente precisa disso. Quais são os atores nas discussões sobre as questões da residência médica no âmbito nacional? Nós temos as entidades médicas, né, as nossas co-irmãs, a AMB e o CFM, e nós temos também a Associação Brasileira de Ensino Médico, e também existem outros atores, que é o CONAS, o CONASCENS, a Associação dos Médicos Residentes, a Associação Nacional dos Médicos Residentes. São esses atores que participam na Comissão Nacional de Residência Médica e mais os entes do governo, através do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.
O governo anterior fez algumas modificações na Comissão Nacional de Residência Médica e que tirou muito do poder da própria comissão quando criou uma Câmara recursal. Então, se o governo não concordasse com coisas que fossem decididas na Comissão Nacional de Residência Médica, ele inviabilizava aquela decisão através de uma Câmara recursal. Isso foi muito ruim para a residência médica. Muito ruim porque quem deve definir sobre residência médica são as entidades médicas, pactuadas, sim, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde, mas dentro de uma comissão como é a Comissão de Residência Médica. E com foco na necessidade do mercado. Exatamente, com certeza. Qual é a postura da Federação Nacional dos Médicos dentro da Comissão Nacional de Residência Médica? Como é que está sendo o nosso comportamento lá? De extrema dedicação e defesa da residência médica. Porque hoje, infelizmente, este mercado que está aí, o mercado privado, joga muito contra a residência médica. E a gente sabe disso, né? Não interessa muito ao mercado privado e também dentro do mercado público, porque existe um mercado público, né, OS, etc., uma tentativa de exploração da mão de obra do residente para não contratação de médicos. Hoje nós tivemos uma discussão até muito interessante, que era médicos de ambulância, querendo colocar o residente para fazer o transporte de ambulância. Ora, a gente estaria tirando o trabalho dos colegas que trabalham em ambulância, barateando o serviço dos donos de empresas de ambulância. Então, a residência tem sido muito atacada nesse sentido, né? E também a crise nos hospitais, a falta de concursos públicos, a falta de renovação da mão de obra médica, o não pagamento do piso FENAM para os médicos a nível federal e a nível municipal, estadual, isso cria um grande problema, um esvaziamento da área pública muito ruim para a residência. Quais são as diferenças de visão das entidades médicas sobre a residência médica? O que pensa a Associação Médica, o que pensa o Conselho Federal de Medicina e o que diverge entre elas? A gente tem vivido um momento muito ímpar hoje. Uma dificuldade muito grande de entrosamento de visões da Federação Nacional dos Médicos com o sistema AMB e CFM. O Conselho Federal de Medicina tem uma parceria com a Comissão Nacional de Residência Médica, onde ele registra os diplomas vindo da Comissão Nacional de Residência Médica e registra também os diplomas vindo da AMB. Isso é uma parceria, um acordo que existe há muitos anos. Ora, o Conselho Federal de Medicina está com uma outra visão hoje, de passar tudo isso para a AMB, para a chancela da AMB, e que a AMB passa a ser o grande administrador da questão da pós-graduação. Só que a AMB não tem a expertise do treinamento em serviço, que é a residência. A AMB tem uma outra visão das coisas. A AMB ela faz as suas pós-graduações, que tem pós-graduações até de excelência, mas a regulação delas não dá pelo critério MEC. Nós demoramos muito a conseguir a valoração dentro do Ministério da Educação da pós-graduação médica. Então, hoje, a ter titulação dada pelo Ministério da Educação a um médico residente é muito importante hoje para o currículo de qualquer médico. Então, não é à toa que hoje o padrão ouro de formação do especialista, né, a própria Associação dos Médicos Residentes fala isso, é sim a residência médica. A pós-graduação, ela não chega aos pés da residência médica. Romano, quais são os pontos dos quais a Federação Nacional dos Médicos não arreda pé na discussão sobre a residência médica? E por quê? Primeiro, residência médica é uma prioridade de Estado. A residência médica não pertence a um governo. A residência médica ela não pertence ao governo Dilma, ao governo Temer, ao governo Fernando Henrique, ao governo Collor. A residência médica é um programa de Estado. E como programa de Estado de formação de especialistas no Brasil, a residência médica ela precisa ser defendida pela FENAM. Por quê? Porque é a carreira dos médicos para todos os anos vindouros. Hoje a carreira de um médico, Gutenberg, eu estou com 54 anos, eu formei há 30 anos. Né? Hoje a vida médica é de 40, 50 anos. Né? Então a gente está mexendo com a vida de milhares de médicos no Brasil inteiro e com a vida das pessoas também. Porque o cidadão que recebe o tratamento deste médico, ele tem que ter a qualificação. E quem pode, com isenção, perceber se aquele cidadão está bem avaliado, ainda é o Ministério da Educação. Doutor Romano, o fortalecimento da residência médica com o aumento do número de vagas contraria os interesses econômicos da Associação Médica Brasileira na promoção de cursos de pós-graduação?
Contraria bastante, porque a partir do momento que você tem a universalização da residência médica, que é isso que nós estamos caminhando, porque no Mais Médicos, os acordos feitos, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, para que Mais Médicos fosse aprovado, não foi a nossa posição, fez com que todos os residentes, a partir de 2018, terão que fazer, todos os residentes não, todos os egressos dos cursos de medicina terão que fazer 1 ano de residência em medicina de família e comunidade, todos do Brasil inteiro. Então, a partir do momento que a residência médica passa a ser universalizada e tenha mais vagas no Brasil inteiro, né, a tendência é que os cursos de pós-graduação tenham suas diminuições. E a gente sabe claramente que a Associação Médica Brasileira e as sociedades especializadas, elas vivem, a base dela de sobrevivência são os cursos de pós-graduação e os congressos. Os congressos cada vez mais caros, impossibilitando o médico comum de participar. E a indústria farmacêutica, com as regras mais duras em relação ao patrocínio da indústria farmacêutica a esses congressos, né, como que nós vamos ter sobrevivência de entidades como a MB e sociedades especialistas? Entendo que essas sociedades são fundamentais para a medicina, só que elas precisam se reinventar e não aumentar os custos de pós-graduação em detrimento da residência médica. Eu entendo que elas têm que entrar mais no processo da residência médica, se reinventarem, participarem mais do processo, ao invés de querer detonar a residência médica, querendo hoje acabar com a residência médica e querer que prevaleça os cursos de pós-graduação. Isso é muito ruim e muito grave. Os cursos de pós-graduação, eles são pagos. E muito caros. A residência médica, ela tem inclusive a bolsa, que permite que o médico recém-formado consiga sobreviver com a qualidade de vida. E que nós defendemos não essa bolsa de R$ 3.300, nós defendemos a bolsa do piso FENAM. Então, concretamente, nós estamos muito aquém, mas nós temos essa possibilidade. O Estado brasileiro tem como pagar essa bolsa. Há quem diga que aí é onde está o foco da divergência entre as entidades. Com certeza. Mas, com certeza. Chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de fazer a última pergunta e partiremos para as considerações finais. Doutor Romano, o que mais atende às necessidades da saúde brasileira? É a formação do médico focado na residência médica, que é eminentemente teórico-prática, ou a pós-graduação, que é eminentemente teórica? Olha, eu vou dizer ao internauta, não tenho dúvidas em relação à supremacia da residência médica. Se a residência médica não fosse a melhor saída, os outros cursos de saúde não estariam copiando a nossa. Então, pode-se falar do médico, da residência, mas não tem jeito. A residência é onde, inclusive o médico, e as disputas hoje por bons programas de residência, você vai numa USP hoje para disputar um programa de dermatologia com milhares de pessoas, milhares de pessoas. Por quê? Ali é um bom programa. O INCA, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, os bons programas em Brasília, as pessoas vão disputando mesmo a tapa. Por quê? Sabem que vai sair da residência médica muito melhor formados do que numa pós-graduação. Porque na pós-graduação você paga, e você paga caro para ter uma pós-graduação boa no Brasil, você paga muito caro. E não é para todos. Nós não defendemos que seja para alguns, é necessário universalizar. E eu queria só deixar uma última questão. O estudante de medicina hoje, nós temos vários tipos de estudante de medicina. Nós não temos mais somente a classe altíssima que está saindo para fazer medicina. Graças a vários programas que ocorrem há muitos anos no Brasil, de universalização do ensino superior, nós temos muitos colegas que não têm condição nenhuma hoje de pagar uma pós-graduação. E se ele não conseguir uma residência médica, ele infelizmente vai entrar no mercado negro de trabalho, né? No mercado que não tem os direitos sociais. Então a residência também garante a esse médico que está entrando. Esse mercado está cada vez mais qualificado, exigindo um profissional cada vez mais qualificado. Qualquer ponto-socorro de qualquer hospital de periferia exige hoje no mínimo uma especialização, um título de especialista e tal.
se você não tiver o acesso a ela. Até para você ir para outro país hoje, se você não tiver uma residência médica, Perfeito. você vai penar. Uma pós-graduação não tem a equivalência. Nenhuma, não. Eu queria que os cursos de pós-graduação da IMB tivessem a equivalência, mas infelizmente a IMB terá que fazer muita coisa para conseguir essa qualificação igual da residência médica. Bem, chegamos ao final do nosso programa e passamos para as suas considerações finais. Olha, primeiro eu queria agradecer ao Sindicato dos Médicos de Brasília, ao você, Gutenberg, o prazer de estar aqui numa TV de web que possa transmitir a mensagem nossa dos médicos e falar com tranquilidade para os internautas, porque é um tema principalmente muito difícil, que é residência. Para quem não é médico, é muito difícil você traduzir isso, né? Mas eu queria dizer uma coisa, eu estou aqui para defender, junto à Federação Nacional dos Médicos, nós na Federação, nós todos os dias pensamos como nós vamos formar bem o médico para o mercado de trabalho, para ele não ser aviltado no mercado de trabalho, para ele não ter problemas no mercado de trabalho, para que ele possa trabalhar com satisfação, com alegria e possa dar ao paciente, que é o nosso internauta, as possibilidades de ter o melhor tratamento, de ter a possibilidade de ter um bom médico. Um bom médico sai da residência médica. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa e pedimos aos internautas que permaneçam ligados na TV Cine Médico. Boa noite.